Egito, uma terra de perguntas sem respostas, tesouros ocultos e mistérios seculares não solucionados. Hoje, uma nova geração de especialistas procura a tumba de Alexandre o Grande, o guerreiro mais poderoso do mundo antigo, enterrado nas entranhas de seu vasto império. 2000 anos depois, com novas pesquisas e novas perspectivas, a tumba perdida de Alexandre finalmente será encontrada. Egito revelado. A tumba perdida de Alexandre. Registros históricos mostram que Alexandre passou apenas 6 meses no Egito. Mas este curto período iniciou uma sequência de eventos cujos efeitos foram sentidos durante séculos. Os arqueólogos modernos tentam reconstituir os movimentos de Alexandre. Ele mudou para sempre todos os lugares por onde passou. Os passos de Alexandre o Grande são muito importantes para nós, porque cada passo, em qualquer lugar do Egito, pode ter algum significado e podemos aprender com ele. Dos templos de Karnak e Luxor, que já eram centenários quando Alexandre passou por lá, há um oásis sagrado no coração do deserto. Das antigas catacumbas dos faraós, à cidade que ele fundou e que ainda carrega seu nome. Alexandria. Sabemos que Alexandre esteve no Egito em vida. Mas depois de sua morte, seu corpo teria viajado novamente pelo país. Será possível refazer esta última jornada e localizar 22 séculos depois a tumba onde ele descansa? Por onde começar? Em que local? Não existem mapas, só lendas, histórias e propaganda. Nosso conhecimento sobre Alexandre está envolto em mitos, mas alguns fatos são comprovados. Sabemos que, embora tenha se declarado faraó, ele não era egípcio. Era um grego de cabelos louros do reino da Macedônia. E quando chegou ao Egito em 332 a.C., deparou-se com uma grande nação humilhada. O Egito estava sob o controle do exército persa, e quando Alexandre expulsou os invasores, foi saudado como um libertador. E a poderosa classe de sacerdotes que sobreviveu ao domínio persa rapidamente lhe deu apoio. Ele entrou no Egito sem usar violência. O Egito praticamente se rendeu às suas exigências e eu acho que ele deixou a elite ficar no poder em troca de devoção e lealdade ao seu reino. O doutor Robert Bianchi passou 2 décadas tentando entender a busca pela tumba de Alexandre. Para ele, esta procura começa com o estudo dos muros do maior complexo de templos já construído no Egito Antigo. Karnak situa-se perto de Luxor, às margens do rio Nilo, no Alto Egito. Quando Alexandre chegou a Karnak, ele era o centro do poder político e religioso do Egito. Gerações de faraós construíram templos aqui. E cada um deles é um símbolo, uma demonstração da devoção, do poder e do prestígio de seu construtor. São quase 2000 anos de história reunidos aqui. Todos os grandes faraós da história egípcia, Tutankhamon, Amenhotep III, Ramsés, deixaram sua marca aqui. Escrever seu nome nesse templo era uma forma de inserir seu legado na gloriosa história do Egito Antigo. Bianchi vê evidências das manobras de Alexandre para se tornar parte desta história. Elas estão em um templo menor, nos hieróglifos que enfeitam as paredes. Neles, o nome de Alexandre está escrito como se fosse um faraó. Outra inscrição próxima exibe o nome de um faraó anterior. Aqui vemos um hieróglifo que representa a restauração do monumento sob o domínio de Horus. O grande touro que se ergue sobre a gloriosa Tebas, o senhor das duas terras de Tutmés III. Alexandre restaurou este templo e lhe deu seu nome. E ao fazê-lo, saudou seu construtor original. Era uma homenagem ao seu poderoso antecessor. Fazendo isso, ele se inseriu nessa antiga tradição dos faraós egípcios e declarou que sua legitimidade se baseava nessa longa sucessão.
Não era incomum que um faraó se apropriasse dos monumentos de outro monarca e tentasse apagar seu nome. Mas aqui, Bianchi acredita que Alexandre deliberadamente se associou ao faraó Tutmés III, um general muito respeitado. Alguns historiadores chamam Tutmés III de um Napoleão do Egito. Assim, ele se associava a um grande guerreiro e realçava sua própria posição. Alexandre o via como um ancestral espiritual. Alexandre reivindica a coroa do Egito ao reivindicar sua história. Ele se transformou aos olhos do povo egípcio. Primeiro, o rei macedônio tornou-se um faraó legítimo. Mais tarde, a ambição que o havia levado a conquistar nações o levou ainda mais longe. Ele e os homens que o seguiam empreenderam uma jornada repleta de riscos. Andrea Kay está reconstituindo os passos de Alexandre pelo deserto ocidental egípcio, um dos lugares mais inóspitos da Terra. Ela escolheu este local porque a forma como Alexandre conduziu sua vida involuntariamente determinou o que aconteceria a seu corpo depois de sua morte. Ele entrelaçou seu futuro ao futuro do Egito, certificando-se de que ao morrer os egípcios lutariam pelo direito de construir sua tumba. Temos quilômetros e quilômetros de dunas e é difícil se deslocar aqui. O deserto ocidental egípcio se estende por quase 650 quilômetros, do Vale do Nilo à fronteira com a Líbia. E se é difícil atravessá-lo hoje, era ainda pior no século IV a.C., quando Alexandre conduziu seus homens. Alguns anos antes da chegada de Alexandre, uma tempestade de areia destruiu um exército de milhares de persas. Os riscos da empreitada eram enormes. Nenhuma gota de chuva caía ali. Ainda assim, Alexandre empreendeu a jornada. Os soldados estavam com muita sede. Estavam morrendo. Mas aí veio uma chuva e os soldados puderam beber. Eles se perderam no deserto e não achavam uma rota. Mas apareceu uma cobra que mostrou o caminho a eles. Histórias deste tipo amplificaram o mito de Alexandre ainda em vida. E esta aura mística servia muito bem a seus propósitos. Eles devem ter levado de 7 a 8 dias a cavalo e sem mapas modernos ou GPS para se localizarem. Eles só sabiam que era uma pequena cidade na costa, mais de 300 quilômetros ao sul. Alexandre rumava para Siwa, o assentamento mais remoto do Egito. Assim como hoje, na época, Siwa era um oásis. É uma ilha de terra fértil neste vasto mar de areia, alimentada por fontes naturais de água. Na época de Alexandre também era um lugar sagrado. Lar de Amon, o deus mais poderoso do Egito. Na tradição egípcia, Amon é o deus carneiro. Também é o patriarca dos faraós. Andrea Kay, especialista no legado de Alexandre no Egito, está convencida de que os fatos que ocorreram aqui constituíram um momento crucial na história dos homens e do país. Reis se curvaram diante de Alexandre. Cidades caíram sob seu domínio. Mas agora ele pediu uma audiência aos sacerdotes de Amon. O templo do oráculo ainda está de pé. Alexandre costumava viajar com um séquito, quando não com um grande exército. Mas ele deixou seus soldados para trás quando entrou no caminho sagrado para ir até o templo de Amon. Esse sol que hoje está nos castigando não batia aqui na antiguidade. Deve ter sido um lugar muito fresco, muito silencioso e muito isolado. Pela tradição, Alexandre entrou sozinho no refúgio sagrado. Este é o ponto onde ele teria se colocado em um dia no ano 331 a.C.
É bem estranho dizer que alguém, há milhares de anos, estava exatamente nesse lugar. Ele deve ter vindo aqui para conversar com um deus, que devia ser uma estátua ou uma coisa parecida com os carneiros que vemos em Karnak. Os sacerdotes devem ter se escondido aqui atrás, nessa passagem. E, enquanto Alexandre falava com um deus, eles podiam ouvi-lo. Quando o encontro entre o homem e a estátua terminou, Alexandre parece ter partido com seu desejo atendido. Daquele momento em diante, ele não era mais o filho de Felipe II, o rei da Macedônia. Ele tinha um novo pai. Quando se proclamou filho de Amon, ele afirmou que o Todo-Poderoso daquele período era seu pai. Uma propaganda que lhe conferiu a legitimidade religiosa que ele precisava para firmar seu império. Por mais de 3.000 anos, os faraós do Egito haviam sido egípcios. Agora, um grego assumia o trono. Uma nova dinastia governa e com ela nasce uma nova era. Alexandre deixou o Egito depois de apenas 6 meses e nunca mais voltou. 8 anos depois e a milhares de quilômetros de distância, na Babilônia, ele morreu de uma doença misteriosa. Mas o vínculo que forjou com este lugar não foi rompido. Seus restos mortais foram trazidos ao Egito. No passado, quem possuísse seu corpo sem vida detinha o direito de governar. Hoje, quem o encontrar descobrirá um dos maiores tesouros da arqueologia. Alexandre realizou manobras para ganhar o controle total do Egito. Autoproclamou-se faraó. Declarou-se filho e herdeiro de Amon, o deus máximo dos egípcios. Ele e o Egito estavam tão ligados que ele controlaria seu futuro mesmo após a morte. Segundo a tradição, quem tivesse o corpo de Alexandre comandaria o Egito e teria o poder. Isso levantou uma das grandes questões da arqueologia. Onde está o corpo de Alexandre? Muitos estudiosos gostariam de solucionar este mistério. O Dr. Nick Saunders é um deles. Ele passou 20 anos procurando a tumba de Alexandre e está convencido de que poderá encontrá-la estudando o homem que trouxe seu corpo de volta ao Egito. O corpo dele trazia poder, tornou-se uma arma simbólica usada pelos generais que o sucederam. Eles brigavam entre si para tentar obter o controle do corpo. Eles tentaram usá-lo como um símbolo para justificar que eram os sucessores naturais de Alexandre. Alexandre havia indicado um sucessor. O general Pérdicas era o encarregado de enterrar o rei morto. Mas ele nunca teve a chance. Outro general, Ptolomeu, percebeu que os restos mortais de Alexandre tinham um enorme valor simbólico. Não há registros históricos sobre o que Pérdicas planejava fazer com o corpo mumificado. Talvez ele quisesse construir a tumba de Alexandre perto de seu pai, em sua Macedônia natal. Mas não há como comprovar. Ptolomeu raptou o corpo e o levou para o Egito. Ptolomeu resolveu arriscar tudo. Se apropriou do corpo mumificado de Alexandre e o usou para legitimar seu próprio reino no Egito. Pérdicas e Ptolomeu travaram uma grande batalha nas margens do Nilo. Pérdicas perdeu e Ptolomeu selou seu destino como rei do Egito. Vitorioso, Ptolomeu governaria sem opositores. Ele forjou uma dinastia que governou durante 300 anos. E seus alicerces estão fincados no corpo do próprio Alexandre. E por este motivo, Saunders acredita que Ptolomeu sepultou o corpo de Alexandre no coração de seu reino, na capital do Egito. Ele provavelmente trouxe o corpo para Mênfis, o centro cósmico do universo egípcio. Para onde ele estava, era onde precisava que Alexandre estivesse. Mênfis era um assentamento havia mais de 2.000 anos. Esta terra era repleta de templos e palácios. No século IV a.C., Mênfis era o centro político do Egito. E era ainda mais importante como necrópole.
Durante séculos, os egípcios enterraram seus mortos aqui. Este trecho do deserto é conhecido como Necrópole de Saqqara. Segundo Saunders, foi para cá que Ptolomeu teria trazido o corpo de Alexandre. Estamos praticamente na fronteira entre a vida e a morte. A leste está Mênfis, a terra dos vivos, a cidade dos vivos, a grande capital do Egito. E a oeste está o deserto sem fim e o sol poente, o reino dos mortos. A rota que Saunders percorre é o caminho do Serapeu, a via de procissão entre Mênfis e Saqqara. Ela termina na pirâmide mais antiga do Egito, a pirâmide de degraus. A estratégia de Alexandre de se retratar como o último da linhagem dos grandes faraós o levou aos primórdios da história egípcia. Saunders acredita que Ptolomeu teve uma ideia através de uma conclusão lógica. Ele enterrou Alexandre onde os primeiros faraós também haviam sido enterrados. Era do interesse de Ptolomeu fazer disso um grande evento. Isso mostrava que ele era o sucessor de Alexandre no Egito. Mostrava que ele respeitava as antigas crenças e costumes funerários dos egípcios. E assim ele matava vários coelhos com uma cajadada. Existe alguma prova de que este é o lugar para onde Ptolomeu trouxe Alexandre? Quanto mais Saunders explora, mais vê uma conexão com os novos governantes do Egito. O caminho do Serapeu termina em um labirinto de túneis profundos escavados em rocha. Mas estas tumbas já estavam aqui mais de 1000 anos antes de Alexandre e Ptolomeu. Elas abrigavam corpos não de reis, mas de animais. Eram as tumbas dos touros Apis, adorados em vida e depois mumificados. Os sarcófagos de granito em que foram enterrados chegam a pesar 60 toneladas. Na época, os descendentes de Ptolomeu cultuavam sua versão desta divindade. Eles a chamavam de Serapis, o deus protetor de sua cidade, Alexandria. Saunders acredita que a conexão vem do próprio Alexandre, que teria vindo aqui prestar suas homenagens ao deus. Acho que Alexandre fez uma inteligente jogada política, religiosa e ideológica. Ele incorporou a essência dos deuses do Egito Antigo, especialmente os touros mumificados Apis. Ele encenava para um público, mas também fazia política. Pela lógica, este lugar seria o primeiro candidato a abrigar a tumba de Alexandre. Mas que evidências existem no solo? Uma pista importante pode ser encontrada a poucos metros do Serapeu. Este semicírculo de estátuas foi descoberto pela primeira vez por um arqueólogo francês chamado Mariette no século XIX. O importante é que elas não são deidades locais. Embora estejam muito danificadas, uma coisa é evidente: estas estátuas são gregas. Quando Mariette estudou essas esculturas em detalhes, ele descobriu uma coisa estranha. Elas representavam filósofos gregos famosos. Ele também percebeu que elas foram feitas com o calcário do solo egípcio. Como pararam aqui e o que elas representavam? O próprio Mariette nunca conseguiu responder a estas questões. Ele sabia que as estátuas representavam importantes figuras gregas, mas apenas recentemente os arqueólogos perceberam o que as liga à paisagem. Elas não são apenas uma fusão das culturas grega e egípcia. Cada uma delas representa alguém que tinha uma ligação muito forte com Alexandre o Grande. Homero foi o escritor da Ilíada e da Odisseia. Alexandre via Aquiles, o grande guerreiro de Homero, como sua fonte inspiradora. Píndaro foi um dos maiores poetas da Grécia. Suas obras louvam os ancestrais de Alexandre. Platão foi um dos gigantes da filosofia ocidental e também o mentor de Aristóteles, que por sua vez foi tutor de Alexandre. Saunders está convencido de que Alexandre foi enterrado em Saqqara. Mas este não é o fim da história, já que, segundo as evidências, se a tumba fosse encontrada aqui, ela estaria vazia. Um relato amplamente aceito, escrito pelo grego Porcinos, afirma que o corpo de Alexandre foi removido do local apenas 30 anos depois que Ptolomeu o depositou ali.
Ele foi levado para a cidade que Alexandre havia fundado, a próspera nova capital do Império Egípcio, Alexandria. A trilha agora segue para o norte em busca de uma tumba esplêndida que teria sido construída aqui. Será possível encontrar algum vestígio da estrutura que os imperadores visitavam para prestar suas homenagens? A tumba perdida de Alexandre? Alexandre deu seu nome a mais de 30 cidades. Em sua busca pela tumba do rei guerreiro, o Dr. Nick Saunders chegou à maior delas. Embora Alexandria tenha sido fundada por Alexandre, ela foi construída por seu sucessor, Ptolomeu, e erigida como uma cidade grega no Egito. Era o centro cultural, estratégico e econômico de uma nova dinastia. Em 280 a.C., o filho de Ptolomeu removeu o corpo de Alexandre da cidade de Mênfis e o trouxe para cá. Com este ato, ele tornou Alexandria uma das cidades mais famosas da antiguidade. Na antiguidade, todos sabiam onde ficava a tumba de Alexandre o Grande. Era uma das maiores atrações turísticas de todos os tempos, visitar a tumba dourada de Alexandre. Hoje, 2000 anos depois, as pessoas continuam vindo para sentir a magia do fantasma de Alexandre e alguns até procuram sua tumba. Ao longo dos séculos, inúmeros curiosos e caçadores de tumbas se lançaram em uma busca pelo sepulcro de Alexandre. Um grande número de pessoas chega aqui dizendo que conhece o segredo do paradeiro de Alexandre. Mas, para o azar delas, nunca encontraram nada. Sempre acabam sem pistas. Por isso dizemos que são enganados por Alexandre. Registros antigos relatam que até o século III d.C., sucessivos imperadores romanos visitaram a tumba na esperança de forjar algum tipo de conexão com o maior soberano que o mundo já conheceu. Todos queriam ir até Alexandria para visitar sua tumba e estabelecer a própria legitimidade como sucessor romano do grego Alexandre o Grande. Era a única pessoa da história com quem queriam ser comparados. Queriam ser como o super-herói da sua era. No fim do século V d.C., o Império Romano caiu. Como muitas outras coisas mergulhadas no caos da Idade das Trevas, a tumba desapareceu. A Alexandria moderna guarda pouca semelhança com a cidade que abrigou a tumba. Séculos de reconstruções empurraram a cidade antiga para um nível bem abaixo da superfície. Hoje a cidade tem mais de 4 milhões de habitantes. A tumba está perdida há 1.600 anos. Lendas, meias-verdades e mentiras também obscureceram o que sabemos sobre ela. O Dr. Zahi Hawass está visitando a mesquita de Nabi Daniel em Alexandria, um lugar que vivia repleto de caçadores de tumbas há mais de 100 anos. Por volta de 1850, um intérprete grego chamado Chilize emergiu da cripta onde o Dr. Hawass agora entra, com uma descoberta extraordinária. Não havia escadas dentro da cripta, e era uma aventura descer por ela. Quando entrou, ele deve ter percebido que Alexandre o Grande estava enterrado naquele lugar. Olhando bem, ela tem arcos e tem um lugar para uma tumba. Muitos acreditaram na história de Chilize. Este local teria sido a localização mais provável da tumba até 1958. Arqueólogos vieram fazer escavações aqui e não encontraram evidências de que essa seria a tumba de Alexandre o Grande. Mas é importante investigar todos os lugares que as pessoas acreditam ser a tumba de Alexandre. Mesmo que alguém encontrasse a câmara funerária de Alexandre, como a reconheceria? Arqueólogos fizeram um desenho da provável aparência da tumba de Alexandre estudando os enterros reais em sua terra natal. Atualmente, a cidade grega de Vérgina situa-se onde ficava a antiga capital da Macedônia. Esta tumba real permaneceu oculta por mais de 2000 anos. Ela mostra a forma como os ancestrais de Alexandre foram enterrados. Sua entrada lembra um templo grego. Seu afresco representa uma típica cena de caça.
O seu conteúdo é um tesouro raro. Armaduras, joias e um caixão de ouro adornado com um sol macedônio. Estudiosos acreditam que os restos mortais em seu interior poderiam ser de um tio de Alexandre ou de um outro parente. Quem quer que estivesse enterrado aqui devia integrar a mesma elite da qual Alexandre fazia parte. O próprio Alexandre pode estar representado na cena de caça. Então, Alexandre teria sido enterrado em uma tumba de estilo macedônio sob as ruas da cidade que havia fundado? Aqui ainda é possível ter um vislumbre da antiga Alexandria. A cidade que faz parte do legado de Alexandre foi, por algum tempo, uma das mais importantes do mundo. Descendo até as profundezas da cidade, nesses sistemas de água subterrâneos, estamos a 6, 7, às vezes até 12 metros mais perto da cidade que Alexandre projetou. Estes tanques eram preenchidos pela enchente semestral do rio Nilo, fornecendo a Alexandria a água de que precisava para prosperar. São obras extraordinárias de engenharia. Entrar em um deles é como ter acesso a uma parte do mundo antigo. Mas nenhum deles revelou alguma pista sobre o local do sepultamento de Alexandre. Apesar de provavelmente estarmos mais próximos da tumba de Alexandre aqui embaixo na cisterna, precisamos tentar localizá-la na superfície. É preciso ver em perspectiva para se ter uma ideia da antiga localização da cidade, como ela se dividia e onde a tumba de Alexandre poderia estar. Sabemos apenas que durante séculos a tumba de Alexandre esteve longe de ser esquecida. Ela era uma atração turística. Na verdade, na cultura da época, os túmulos eram locais de peregrinações regulares. Faziam parte da cidade e parte da vida. O arqueólogo Ed Lewis visita um complexo funerário típico daquela época. Ele vê como as tumbas da antiga Alexandria refletem a fusão entre as culturas grega e egípcia. Também vê a importância que tinham para os vivos. Em muitos aspectos, essas necrópolis eram locais de lazer. Uma família poderia tirar o dia para fazer um piquenique por aqui. Eles faziam suas refeições quase como se estivessem com seus mortos. Nesta fusão entre a arquitetura grega e a egípcia, talvez haja novas pistas sobre a provável aparência da tumba de Alexandre. Esfinges egípcias estão ao lado de colunas dóricas. Em uma evocação da tumba de Vérgina, um relevo representa cavaleiros macedônios. Em seu apogeu, as cores deviam ser mais vívidas. Ainda podemos ver os vermelhos vivos perto da tumba e daí supomos que devia ter outras cores também. Tons de azul estão em outras necrópolis de Alexandria. Então, em termos de estilo arquitetônico, isso é mais compatível com o provável estilo da tumba de Alexandre. É claro que esta tumba é bem mais modesta do que a que abrigou o corpo de Alexandre. Seu tamanho e localização sugerem que pertencia à família de um oficial de alta patente. Segundo antigas fontes, a tumba de Alexandre estava situada em um local chamado Soma, seu próprio recinto murado. E segundo a lógica da época, deve ter sido construída em grande escala. Nos últimos 10 anos, Andrew Chugg tentou reunir todas as informações disponíveis sobre a tumba de Alexandre. Existem poucos vestígios do mundo antigo e são como pequenas peças de um quebra-cabeça que podemos começar a montar para formar uma imagem de como o mundo antigo pode ter sido, de onde a tumba poderia estar e que visual teria. A pesquisa de Chugg o trouxe aqui até as tumbas mais antigas de Alexandria, situadas na necrópole de Al-Shatbi. Datadas do século III a.C., estas catacumbas causaram furor quando foram descobertas em 1893 por um arqueólogo chamado Ioannidis. O que o surpreendeu foi sua nítida influência grega.
Com base nestas evidências, Joanades chegou ao extremo de reivindicar a descoberta tanto da tumba de Alexandre o Grande como a de Cleópatra, mas enfrentou um ceticismo justificável. Joanades foi amplamente desacreditado. Escreveram artigos céticos nos jornais do Cairo na época porque os locais estavam totalmente errados e não chegava nem perto da qualidade e do estilo de uma tumba real. Mas a necrópole talvez guarde uma pista que pode ajudar na busca. Embora estas colunas tenham sofrido danos consideráveis, Chug acredita que elas têm algo a dizer sobre a tumba de Alexandre. Parecem ser monumentos funerários. São particularmente interessantes para mim porque parecem ter a formação do clássico mausoléu helênico. E sabemos que são edifícios altos e retangulares com tetos de pirâmides de degraus. Os antigos alexandrinos construíram tumbas no estilo grego clássico. Chug acredita que se quisermos saber onde Alexandre foi enterrado, deveríamos analisar as inscrições do primeiro e mais simbólico mausoléu. Ele tem amplos registros e foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com 43 metros de altura e esculpido em mármore, o mausoléu era adornado com estátuas e finalizado com um imponente teto piramidal. Foi construído na época do nascimento de Alexandre. Parece que, na época, muitos mausoléus ptolemaicos e helênicos se inspiraram no design do mausoléu de Halicarnasso. Os caçadores já têm uma boa ideia do tipo de tumba oculta nas entranhas da cidade. Agora surgem novas teorias que podem ajudá-los a dar o passo final. O Dr. Saunders identificou um ponto da paisagem que sobreviveu à passagem do tempo. Pode ser uma peça crucial do quebra-cabeça. Não existe um X marcando o local. A cidade inteira mudou e o único ponto que ainda existe, o único ponto geográfico de referência que temos é aquela península bem ali. Está exatamente na mesma posição de 2.500 anos atrás e é a única coisa que pode dar uma pista do lugar onde devemos procurar a tumba. A península de Lóquias já foi o local que abrigou os palácios dos faraós. O fato de ainda existir permite que Saunders consiga visualizar a disposição da cidade na época de Ptolomeu. Hoje, estes pilares solitários marcam o local onde estes palácios se situavam. Teriam eles abrigado o corpo de Alexandre, a fonte de tanto poder? Essa deve ter sido uma das áreas mais elitizadas do mundo mediterrâneo antigo. Palácios de mármore, adornos de ouro e prata, esculturas de pedra e lugares incrivelmente ricos onde moravam a família real e seu séquito. Saunders agora percorre o trajeto que pode ter ligado estes palácios reais particulares a grandes edifícios públicos. Atualmente, esta área abriga o descendente moderno do mais famoso edifício de Alexandria, sua biblioteca. Aqui, Saunders encontra uma antiga descrição desta área que poderia ajudar a identificar a localização da tumba. O Soma, como é chamado, é parte do Distrito Real. Era o recinto murado que continha os túmulos dos reis e o de Alexandre. Muitos estudiosos consideram que o geógrafo grego Estrabão é a mais confiável das fontes antigas. Ele foi testemunha do que relatou. Ele esteve aqui em 24 a.C. e andou exatamente onde estamos agora, tomando notas, e viu o corpo de Alexandre na tumba diretamente. Este relato leva Saunders a um movimentado cruzamento em um distrito conhecido como Mazarita. Ele acredita que este é o lugar onde a tumba de Alexandre foi construída. Se estiver certo, durante 600 anos, este foi um local de grande peregrinação. Por mais estranho que pareça, não era muito diferente do que é hoje. Tinha uma gama de mercadores de rua do lado de fora, vendendo vinho, alimentos e carne. Toda a área deve ter sido cercada por um muro onde deviam estar as tumbas de Alexandre e também as tumbas de Ptolomeu. Um grande mausoléu de mármore polido.
tocado pela memória e pelo poder do próprio Alexandre o Grande. Para Saunders, situar a tumba neste lugar faz todo sentido. Esse é o centro do poder, é onde Alexandre precisava estar. O problema é que o relato de Estrabão não é o único. Outros escritores mencionaram a tumba, mesmo que suas descrições da localização possam parecer vagas. Ptolomeu construiu no meio da cidade de Alexandria um templo memorial. E lá depositou todos os seus antepassados, junto com a sua mãe e também Alexandre, o macedônio. Andrew Chugg passou 10 anos estudando fontes antigas. Ele está convencido de que reunir todas as informações o levará até a tumba. Acredito que a solução para a busca é tentar encontrar uma explicação que seja compatível com todos os pequenos fragmentos de evidências ao mesmo tempo. Ele acredita que uma informação crucial coloca a tumba de Alexandre no centro da cidade, perto de um cruzamento. Nenhum mapa da antiga Alexandria resistiu ao tempo, mas ainda existem alguns do século XIX anteriores à modernização da cidade. Ao sobrepor estes mapas, Chugg encontrou uma área que acha valer a pena. Eu estou muito interessado nessa área, que se estende para o leste e abrange o entroncamento central. Podemos ver isso nesse mapa de uma forma mais detalhada. Há um problema. O entroncamento localiza-se a cerca de 400 metros do distrito dos Palácios Reais mencionado por Estrabão. A solução parece estar no que as fontes nos dizem. Que o recinto da tumba de Alexandre era muito grande e magnífico. Se o recinto da tumba era grande o bastante, então devia chegar até aqui e fazer a conexão entre a área dos palácios e a área do entroncamento central, já que era um espaço enorme. A teoria de Chugg imagina a tumba de Alexandre como um complexo que abrangeria toda a vasta área entre o distrito dos Palácios Reais e o entroncamento central. Nenhuma tumba seria grande o bastante para o homem que conquistou quase todo o mundo antigo. Chugg encontra evidências que sustentam sua teoria nestes jardins. Esta é a porção nordeste do que sobrou da muralha que circundava a cidade. Segundo os estudiosos, ela foi construída há centenas de anos depois que a tumba foi perdida. Mas Chugg acredita que esta estrutura integra o recinto original, o Soma de Alexandre. A muralha foi feita com enormes blocos de calcário. As margens eram cortadas nas extremidades. É um traço característico das muralhas do período ptolemaico. Para mim, essa muralha representa a melhor evidência física e também indica onde nós podemos achar o soma da tumba de Alexandre. Se Chugg estiver certo, esta muralha é uma chance de visualizar a grande tumba construída para Alexandre. Ela se estenderia 600 metros ao sul e 800 metros a oeste. Em algum lugar dentro daquele enorme recinto, devia existir um mausoléu magnífico. E abaixo dele, a câmara funerária do mais fascinante rei do mundo antigo. Antigos relatos dizem que durante mais de 400 anos, o corpo de Alexandre o Grande foi preservado e reverenciado em uma grande tumba na cidade egípcia fundada por ele, Alexandria. A partir do final do século IV depois de Cristo, uma série de revoluções religiosas agitou o Egito. Primeiro a fé cristã prevaleceu, depois a islâmica. O culto a Alexandre passou à clandestinidade. Sua grande tumba foi esquecida ou destruída. O paradeiro de seu corpo é desconhecido. Acho que uma das possibilidades é que ele tenha sido protegido pelas pessoas que ainda acreditavam na antiga religião, na religião pagã greco-romana. Muitos estudiosos acreditam que em um determinado momento a tumba de Alexandre foi esvaziada e seu corpo foi transportado para um lugar seguro. O Dr. Zahi Hawass seguiu um rastro até o oásis Baharia, a 320 quilômetros de Alexandria. Aqui, em 1996, o burro de um membro de sua equipe literalmente tropeçou em um dos maiores achados da egiptologia. Escavações logo revelaram que esta área era um cemitério.
Alguns dos túmulos eram tão ricos que o lugar ficou conhecido como o Vale das Múmias Douradas. Diferentes raças, diferentes tradições. Algo atraiu uma grande diversidade de pessoas para este local em grande número. Eles eram romanos, eram gregos, eram beduínos, eram egípcios. Viviam juntos no oásis Baharia. E foram enterrados juntos nesse grande cemitério dourado. Que lugar melhor para esconder o senhor pagão do que entre milhares de outras pessoas nesse enorme campo sagrado e de forma anônima? O que atraiu as pessoas a este lugar remoto? A resposta talvez esteja neste templo, a mais antiga estrutura deste local. Embora sua construção pareça humilde, suas paredes exibem a imagem do maior guerreiro da antiguidade, o autoproclamado faraó e deus Alexandre. Este é Alexandre o Grande, de pé, segurando uma oferenda em sua mão. E aqui temos Amon do outro lado. Ele proclamou Amon como seu pai. O templo tornou-se um centro afastado das grandes cidades do Egito para os que acreditavam na estatura divina de Alexandre. E é por isso que a localização do Vale das Múmias Douradas era diante do templo, porque as pessoas vinham e entravam no templo para fazer oferendas. Olhando bem, podemos ver um monte de cerâmicas no lugar. E isso dá a ideia de que o culto a Alexandre o Grande continuou por um longo tempo. Evidências sugerem que este era o local de peregrinação até o século 17 depois de Cristo. Sabemos que existem várias múmias, talvez milhares, que ainda não foram desenterradas deste local. É impossível descartar a ideia de que o corpo de Alexandre possa estar entre elas. Só tenho certeza de uma coisa. As pessoas que foram enterradas aqui queriam estar perto de Alexandre o Grande. A tumba de Alexandre talvez nunca seja encontrada, mas é evidente que ela teve mais de uma sepultura. De alguma forma, isso condiz com o homem que ostentou tantos títulos, desempenhou tantos papéis e teve tanto poder. Sabemos que ele foi enterrado primeiro em Mênfis, provavelmente na necrópole de Saqqara. É certo que depois foi transportado para uma tumba ao norte, na cidade de Alexandria. Ele descansa no coração do mundo antigo. Parece plausível que, mesmo depois da queda do grande império, seu culto tenha permanecido e seu corpo tenha sido escondido como objeto de veneração. Até a tumba ser encontrada, as pessoas continuarão procurando por ela. Acho que seria incrível poder encontrar o homem que mudou a face da história. O que ele fez pelo mundo foi absolutamente extraordinário. Talvez os caçadores de tumbas estejam perto de encontrar seu prêmio. A busca continua. 23 séculos depois de sua morte, Alexandre o Grande ainda exerce um poder irresistível. Versão brasileira, Vox Mundi.